Olá pessoal, Eidioli CBA na timeline de vocês e estou aqui mais uma vez para conversar sobre empreendedorismo com vocês. Vamos lá? E falando de empreendedorismo, não podemos deixar de falar da primeira oportunidade que a gente tem, que é o Clube Olia. Você já conhece o Clube Olia? Bom, se você não conhece o Clube Olia, você precisa conhecer. Principalmente você, profissional da beleza, seja você esteticista, cabeleireiro, dono de academia, dermatologistas, biomédicos, precisa conhecer o Clube Olia. O Clube Olia é um clube de vantagens, onde a gente oferece 60% de desconto na compra dos nossos produtos no catálogo, tá bom? Para você poder estar revendendo, para você estar usando no seu estabelecimento produtos dermocosméticos de altíssima qualidade, de muito boa rentabilidade, que é muito importante. Então, se você quer conhecer melhor sobre o Clube Olia, pode me chamar e me perguntar, que eu vou te passar todas as informações de como entrar nesse clube, o clube que mais cresce na região de Cuiabá. Então, você vai ficar sabendo de todas as informações através de mim. Então, vamos lá, gente. Então, o que é empreendedorismo para vocês? Olha, eu digo que empreendedorismo hoje está muito ligado à capacidade de identificar um problema, se a gente saber resolver esse problema, né? Identificando soluções para isso, investir recursos na criações e capacidade positivos para a sociedade, tá bom? E o que é ser um empreendedor? Empreendedor é aquela pessoa que vê o sentido verdadeiro e real de fazer tudo isso que eu te falei, de estar resolvendo problemas de pessoas, de estar interagindo nesse meio, né? Saber que em algum momento da sua vida ele vai ter que doar seu tempo para alguma coisa, para estar agindo naquele âmbito empresarial, né? Que ser empreendedor e ser empresário tem uma distância aí, depois eu vou explicar como que é essa distância de ser empreendedor e ser empresário. Primeiro, a gente se torna empreendedor e depois a gente se torna empresário. E tem gente que não gosta de se tornar empresário, quer ser empreendedor pro resto da vida. Eu vou explicar isso também para vocês. Mas vamos lá. Eu falando de empreendedorismo, eu digo sempre assim que eu vejo pessoas corajosas, versáteis, inovadoras, que estão criando algo, inventando, copiando algo, que estão movimentando a economia da cidade. Essas pessoas são os verdadeiros empreendedores, né? E eu posso dizer aqui claramente que uma pessoa que, por exemplo, que era um empreendedor e virou empresário hoje. E é um cara com um renome muito significativo, foi Bill Gates, né? Ele era um cara que tinha uma ideia e pôs essa ideia em execução. E isso é muito importante. Você saber que as suas ideias têm que ser executadas. Viu, empreendedor? Você tem que executar as suas ideias. Porque ideias sonhadas e só no papel, elas não funcionam muito bem. Você tem que colocar elas em execução. Executar é uma palavra muito difícil para os procrastinadores, mas os empreendedores entendem que executar é muito importante. E o verdadeiro empreendedor é aquele que tem uma ideia, sonha e executa. Ele não fica no âmbito só do sonho ou só de ter uma ideia, ele corre atrás dessa execução e faz com que aquela ideia aconteça, de verdade. Então, essas pessoas são versáteis, né? Versatilidade, vamos falar de versatilidade aqui com vocês. O que vem na sua cabeça quando eu digo sobre versatilidade, né? Versatilidade para mim é uma pessoa que está acostumada a mudar, não importa o tempo, o horário, mas ela consegue se reinventar, ela consegue trazer de um caos o melhor, né? Isso também a gente vê muito nos empreendedores. Às vezes vê oportunidade aonde tem um caos, né? Por exemplo, as pessoas que vendem flores na porta do cemitério, no dia de finados, ou quando alguém vai enterrar um ente querido. Ali existe uma dor, certo? Mas tem alguém que está enxergando a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo aquele trabalho, oferecendo aquele serviço, né? E isso são pessoas empreendedoras que chegam a oportunidade no caos, tá bom? Essas pessoas versáteis, né, que estão acostumadas a mudar, é o tiozinho, por exemplo, o tiozinho do café. Sabe aquele tiozinho do café que vai lá na porta da empresa vender o café de manhã cedo para você, e ele leva o salgado, ele leva o pão de queijo de manhã cedo, ele passa lá com aquele cafezinho bem quentinho de manhã, você toma aquele café. Só que de tarde ele passa novamente, só que de tarde
Ele leva o café, só que ele também leva um suco, ele leva uma água de coco. Então ele tá sendo o quê? Ele tá sendo versátil, porque ele entende que de tarde você precisa se hidratar e que você precisa tomar algo diferente, e ele leva isso para você. Veja só que interessante. Nosso cérebro é capaz de relacionar com essa pessoa muito mais do que com uma outra que só passa pelo período da manhã que só oferece café para você. Porque intuitivamente ele está criando dentro de você um gatilho mental, que é o gatilho da reciprocidade. Por quê? Porque ele passa e te oferece e te cobre uma necessidade, uma dor que você tem, né? Então esse empreendedor, às vezes, ele até sabe que ele está fazendo isso, mas às vezes ele também não sabe que ele está fazendo isso. Mas ele está fazendo isso, ele está criando uma reciprocidade com o cliente. E o cliente acaba se fidelizando a ele por esse motivo, porque o cliente entende que o melhor está com ele, porque ele passa de manhã, ele passa de tarde, ele te oferece algo diferente, algo novo. Então o cliente, você acaba se fidelizando com pessoas assim. A gente tem essa tendência de fazer essas fidelizações. O ser humano tem a tendência de fazer relacionamentos dessa forma, tudo bem? E então, essas pessoas também faz com que a economia dessa cidade gire um pouco melhor, né? Imagina uma cidade sem borracheiro, sem costureira, sem o Zé do baguncinha, sem o Zé do suquinho. Imagina uma cidade, não, imagina um bairro, vamos diminuir isso. Imagina um bairro sem essas pessoas. Deu para imaginar? Lá no bairro onde eu moro, é um bairro muito empreendedor. Então as pessoas, todo mundo vende alguma coisa. Em cada esquina você consegue ver que as pessoas estão empreendendo, né? Tem o espetinho, tem a marmitaria, tem a sorveteria, tem o bar, tem várias coisas num bairro só, né? Fora os empreendimentos mais grandes, que são bancos, que são correios, que são lojas de roupa, lojas de calçado. Então, a gente consegue ter empreendimentos grandes, né, nesses locais. E, e é isso. Empreendedorismo é basicamente isso daí. As pessoas que estão aí na rua inventando, copiando. Sim, tem pessoas que copiam, mas não vamos fazer cópia fiel, né, gente? Porque a cópia fiel é até crime. Só que pessoas que conseguem enxergar alguma oportunidade naquilo, falam, nossa, que legal, se isso pudesse ser assim, seria melhor. Isso é uma cópia também, tá? E essas cópias geralmente dão muito certo. Essas pessoas que fazem esse tipo de cópia, melhorando o que já existe, é muito legal, né? Então eu vou falar para vocês quais são os tipos de empreendedores que a gente tem. E eu quero saber se você vai se identificar com algum deles, tá? Se você se identificar com algum deles, você me conta aí depois, tá bom? Deixa o seu comentário aí abaixo, me contando se você se identifica com algum deles, né? E o primeiro de todos é o empreendedor nato. É o cara que ele geralmente ele é uma pessoa assim sonhadora, visionária. Ele é cheio de ideias, cheio de sonhos, cheio de energia, cheio de atividades. E ele geralmente é um empreendedor que dá muito certo, né? Ou que já correu em alguns empreendimentos tentando alguma coisa, mas ele é o cara que não desiste. Que eu digo que é um dos primeiros pilares para você ser um verdadeiro empreendedor, é não desistir. E esse cara, ele é, por exemplo, vamos citar aqui o nome de alguém famoso para você se identificar. Ele é Mark Zuckerberg, né? Que era uma adolescente saindo da faculdade com 2 amigos, que ele é o terceiro, teve uma ideia mirabolante de criar uma página na internet onde as pessoas pudessem se relacionar por ali. E ele foi lá e eles foram lá e criaram o Facebook. Nossa, que empreendimento, né? Ele fatura milhões de dólares com o Facebook. E tem alguma coisa de errado ele faturar milhões de dólares com o Facebook? Não, não tem nada de errado com isso. Mas Mark Zuckerberg, ele é um empreendedor nato. Ele teve uma ideia e ele executou essa ideia. Um cara que sonhou com aquilo e que realizou aquilo. Esses são os empreendedores natos, tá? E tem o empreendedor que aprende. Quem é o empreendedor que aprende? Ele é aquele cara que muitas vezes ele até tem um emprego, mas daí ele vislumbra uma oportunidade. Ou alguma oportunidade aparece para ele e ele consegue enxergar aquela oportunidade como um negócio vindouro. Porque os empreendedores têm que entender
que a nossa visão de empreendedor tem que ser uma visão para 30 anos. Não é uma visão para 5, ou não é uma visão para 10, não é uma visão para 15 anos. Mas uma visão que você vai se enxergar naquele negócio daqui a 30 anos. Você tem que olhar para aquilo e entender que aquilo vai ser o seu sustento por muito, muito, muito tempo. Que você vai gastar muita energia, muito tempo para fazer com que aquele empreendimento dê certo e que todas as coisas fluam bem. Então, o empreendedor que aprende, ele enxerga essa oportunidade e ele vai estudar. Isso mesmo, ele vai estudar, ele vai ver o que tem, como é que pode ser feito, como que vai fazer. E aí, o que acontece? Dá certo. Porque ele investiu um tempo da sua vida para tentar entender como é que funcionava aquele negócio que ele viu como oportunidade. Beleza? E daí nós temos o empreendedor serial. Quem é o empreendedor serial? O empreendedor serial é aquele cara que ele cria um negócio, né? Uma empresa, quiçá, ou um negócio digital, e ele vai lá e faz com que aquele negócio dê muito certo. Ele investe todo o seu tempo, toda essa energia, todo o seu esforço, ele estudou, ele fez tudo certinho, e aquele negócio deu bem, deu muito bem. E ele pega aquele negócio depois de pronto e vende aquela ideia. Sim, ele vende. E ele fatura alguns dólares, alguns milhares de reais com essa ideia que ele vende. Porque geralmente são ideias que alguém não conseguiu ter, não conseguiu pensar. Esses são os criadores, tá? São os empreendedores que têm a mente para criar alguma coisa. São os empreendedores seriais. Ele vai lá e vende, e ele não satisfeito, ele cria um outro negócio e ele vende novamente, e ele vive nesse ciclo de criar empresas e vender empresas e fica muitas vezes até milionário com isso, né? Esse é o empreendedor serial. E aí nós temos o empreendedor corporativo. Quem é o empreendedor corporativo? O empreendedor corporativo é aquele cara que ele trabalha em uma empresa, né? Ele faz empreendimento na empresa de outras pessoas. Por exemplo, multinacionais, existem pessoas que têm um escalão muito grande, por exemplo, um gerente, um assessor, pessoas que têm uma responsabilidade muito grande naquela empresa. Esses são empreendedores corporativos, porque ele tem que fazer a sua rede de vendas vender, ele tem que fazer aquele conteúdo girar, render, né? Ser útil, porque se ele não fizer, ele não é apto para o cargo até mesmo, né? Então, esses são os empreendedores corporativos. Eles são pessoas que trabalham em grandes multinacionais, tá? E fazem acontecer. São as pessoas que têm ideias muito boas, que conseguem executar ideias com curto e longo prazo de tempo dentro dessas empresas multinacionais. Esse é o empreendedor corporativo. E aí nós temos também o empreendedor social. O empreendedor social, ele é aquele cara que é o cara que dá o sangue, né? Porque ele tá ali por uma razão emocional, né? Uma razão que encabeça muitas pessoas a começarem a empreender. As pessoas vão muito pelo emocional. Aconteceu alguma coisa na vida delas, as pessoas começam a empreender por esse motivo. Ou porque perde o emprego, porque a renda tá pouca, ou porque a mulher engravidou. Os homens geralmente começam a empreender porque a mulher engravidou e o salário não vai conseguir atingir a renda da casa e eles precisam fazer algo extra fora o trabalho, né? E aí é muito emocional os empreendedores social. Então, esses empreendedores, eles dão sangue. Geralmente são para empresas não governamentais, que não têm ajuda, né, de ninguém. E eles precisam correr atrás e fazer com que aquele projeto dê certo, né, porque envolve outras pessoas, envolve o sentimento dele, envolve os sonhos dele, envolve os sonhos de outras pessoas. E ele entende que esse projeto precisa dar certo por esse motivo, né? E aí nós temos também o empreendedor por necessidade. E eu acho que vocês vão se ver aí 99,9% dentro desse empreendedorismo de necessidade. Assim como eu já fui uma empreendedora por necessidade, muita gente começa por lá, mas não devemos ficar lá porque ser empreendedor por necessidade tem alguns problemas. Tem suas vantagens, sim, lógico que tem. E eu digo sempre que empreender por necessidade muitas vezes dá certo, mas a maioria das vezes dá errado.
E as pesquisas mostram isso, né? O Sebrae é uma empresa muito séria e catagola isso de uma forma com que a gente possa entender que empreender por necessidade é um risco muito, muito alto. Porque muitas vezes você tem um dinheiro, um pequeno dinheiro e investe em algo intuitivamente, achando que vai dar certo e não dá. O que é empreender por necessidade? Quem que são esses empreendedores por necessidade? São aquelas pessoas que muitas vezes se encontram desempregados, né? E encontram e fazem uma relação de espelho. Elas se olham no espelho e falam assim, o que eu dou conta de fazer que eu posso ganhar dinheiro? Ou às vezes ela fala assim, ela olha para o que está à volta dela e pensa assim, o que as pessoas estão fazendo que dá dinheiro, né? É uma pergunta muito errada, porque não é assim que a gente começa um empreendimento, não é assim que a gente começa a ser empreendedor. Mas a maioria das pessoas começaram assim, né? E algumas deram certo e outras não. E isso, o Sebrae sempre diz que isso é a causa de fechamento de muitas portas de microempreendedores, né? Porque essas pessoas geralmente não fazem planejamento de negócio. O que é o planejamento de negócio? É você saber quanto você vai gastar, quais são seus custos fixos, seus custos variáveis, qual que é a sua margem de lucro, né? Quanto você vai gastar para produzir um produto, para vender esse produto. Tudo isso tem que ser anotado, tem que ser feito pesquisa de mercado. Quem são seus concorrentes? O que eles estão fazendo diferente de você, né? O que você pretende fazer? O que dá para copiar dos seus concorrentes e melhorar dentro do seu negócio? Então, tudo isso é fazer planejamento de negócio. E eu estou desenvolvendo um curso de planejamento de negócio para você que começou o seu negócio como um empreendedor por necessidade ou que está aí já pedalando e quer entender um pouco mais de como gerir essa empresa, porque muitas vezes o empreendedor por necessidade, ele às vezes dá tão certo que o negócio cresce de uma maneira demasiada que ele não consegue entender e que ele não consegue segurar com as mãos, não é verdade? E aí acaba fugindo do controle e também isso leva à falência da empresa, né? Então, o empreendedorismo por necessidade tem esses riscos aí. Você fazer um investimento, o cara às vezes recebe uma rescisão do serviço que ele saiu e ele vai lá e se espelha, que nem eu te falei, no que está acontecendo na volta, no bairro, na cidade dele. Ele acha que aquilo pode dar dinheiro e ele investe todo aquele dinheiro que ele pegou naquele negócio e muitas vezes não dá certo. Pode ser que dê certo, mas muitas vezes não dá certo. O fechamento dessas empresas em torno de 12 a 24 meses é muito grande, né? Mas muito por causa disso, porque não fez um planejamento, tá? Um planejamento de negócio. Que de hoje por diante não vai ser mais problema para vocês, né? Nós vamos te ensinar a fazer planejamento de negócios aqui. E aí, esse empreendedor por necessidade acaba, né, empreendendo por essa necessidade, porque se viu desempregado e por N motivos, né? Então, esse é o empreendedor por necessidade. Aí nós temos o empreendedor herdeiro. Quem é o empreendedor herdeiro? Às vezes é aquela pessoa que cresceu naquele âmbito de uma empresa já, né? Tem seus pais são donos de alguma loja, de algum tipo de comércio, mercado, alguma coisa. E ele cresce por ali, né? Já habituado a ter funcionários, pessoas que estão servindo ele, já está habituado a essa rotina, né? E aí o que acontece? Esses empreendedores, seus pais, têm um único objetivo, é fazer com que eles cresçam e sejam bons administradores, né? E eles geralmente tendem a puxar para dois lados, né? Eu sempre digo que com os empreendedores herdeiros não tem meio termo. Eles são pessoas ou que vão fazer aquele negócio prosperar mais ainda, né? Porque vem uma veia nova, com ideias novas e as pessoas mais novas às vezes têm condições psicológicas para entender o que está acontecendo no mundo, sobre rede social, sobre todos esses modos de veiculação que a gente tem aí, né? Então ele faz com que aquela empresa dê um boom muito grande, né? E produza mais quando ele recebe essa herança dessa empresa,
ou ele pode tender a ser igual ao pai, igual à mãe, né? Fazer com que a empresa corra passos pequenos mesmo, continuando naquela mesma toada, fazendo as mesmas coisas, sem crescimento, sem rentabilidade. Então, os empreendedores herdeiros, eles são essas pessoas. Eles sempre são ou um ou outro, com eles não tem meio termo. Ou eles vão fazer essa empresa estourar, ou eles vão fazer essa empresa caminhar na mesma maneira com que seus pais faziam essa empresa caminhar, né? Tem um homem aqui no estado do Paraná, não é muito autoral essa história que eu vou contar, é só uma referência, para vocês entenderem mais ou menos. Ele é dono do mercado móveis que chama MM. O nome dele acho que é Roberto, é Paulique, as pessoas chamam ele de Paulique aqui. Ele é um empreendedor herdeiro, ele recebeu como herança do seu pai, né, a loja, e se eu não me engano, na época do seu pai era uma loja bem simples no centro da cidade, e aí, onde se eu não me engano é a matriz hoje, e quando esse empreendimento passa para a mão do Paulique, ele faz com que essas empresas cresçam, as lojas cresceram absurdamente. Se eu não me engano, parece que a rede MM aqui no Paraná tem no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e são mais de 180, 190 lojas. Então, assim, era um mercado de móveis, uma pequena loja de mercado de móveis, onde ele conseguiu gerir e fazer muitas lojas. Isso faz com que a economia local cresça, que pessoas tenham mais oportunidade de trabalho, né? Então, é muito legal histórias como essa. E aí, nós temos o empreendedor normal, que não, para mim é o mais, né, não é o menos importante porque é o último, né, mas para mim ele é um dos mais interessantes, porque o empreendedor normal, ele é também um cara às vezes que está empregado, vê uma oportunidade, né, ou aparece uma oportunidade para ele, só que ele vai estudar, e ele às vezes estuda anos, né, 2, 3 anos estudando aquele mercado, aquele negócio. Ele estuda, ele faz o planejamento de negócio, ele vai entender o que é fluxo de caixa, né? Que a maioria dos empreendedores não sabe o que é fluxo de caixa. Estão muito acostumados a fazer. Hoje entrou tanto, gastei tanto e dá para comprar isso, dá para vender aquilo, e não é assim, né? O fluxo de caixa ele tem que ser bem organizado para você entender quanto a sua empresa está faturando, até para você saber se essa empresa realmente está te dando lucro ou não, porque muitas vezes a gente gasta muita energia tentando fazer que um negócio dê certo, que essa energia é muitas vezes em vão, né? A gente podia apenas fazer um planejamento de negócio e fazer fluxo de caixa, entender se sim ou se não, se tá dando certo sim ou não. É muito simples. Mas a gente prefere sofrer, né? Algumas pessoas preferem sofrer e ficar tentando e gastando energia, e aí acaba às vezes se endividando e falindo o seu empreendimento por causa de pequenas atitudes como essa, de entender de gerenciamento, de gestão de negócio, que são coisas simples. Lógico que demanda tempo, demanda esforço físico e psicológico também, só que é imprescindível para você abrir um negócio, você abrir a porta. Você precisa entender de coisas como quem é seu concorrente, né? Quem vai estar ali perto de você. Você precisa entender dessas coisas. E é imprescindível. O empreendedor normal, ele vem e faz todas as tarefinhas que tem que ser feitas antes de abrir o seu negócio. E aí, antes de abrir o seu negócio, ele tá com todas as tarefas feitas, e adivinha o que acontece? O negócio dele é um sucesso, porque entre dados e fatos não há argumento. Isso que eu sempre digo. Se você fez as contas, se você somou, se você fez tudo certinho, por que vai dar errado? Não tem como dar errado, né? Aí você vai ter que investir tempo em se qualificar só, em vendas, em comunicação, porque empreendedorismo está muito envolvido com vendas. Vocês vão entender mais pra frente. Eu vou falar sobre comunicação com vocês também em alguns outros vídeos. Vocês vão se identificar e vão ver como a venda dentro do empreendedorismo é o grande negócio escondido dentro do empreendedorismo, é vender, na verdade. E aí, a gente também tem eu quero falar também com vocês sobre os empreendedores aspirantes e ativos. Quem são eles? Empreendedores ativos são empreendedores aspirantes são as pessoas que só sonham. Elas sonham em ter um negócio. Um dia elas querem fazer alguma coisa. Quem sabe, quando elas tiverem tempo, elas vão atrás de alguma coisa para fazer, porque elas têm vontade.
Elas olham para o empreendimento dos amigos, dos colegas e falam, nossa, que legal, eu também gostaria de fazer isso, né? Mas ela só aspira, ela só tem vontade, ela não vai para o campo da execução, que é onde o empreendedorismo mora de verdade. O empreendedorismo, ele mora no campo da execução, gente. Vocês têm que entender que executar é primordial no empreendedorismo. Não adianta a gente ficar só sonhando, só querendo. Isso não vai resolver nada, tá? Sonhar é importante, você imaginar a cor da parede do seu estabelecimento é importante, até porque você precisa ir atrás dessa tinta, você precisa saber quanto ela custa, você precisa saber se você tem a real necessidade de colocar aquela tinta daquele valor naquela parede. Então sonhar é muito importante, e eu digo que sempre é o primeiro passo para começar a empreender, só que executar é o passo primordial, precisamos ser executores de nossas ideias, tá bom? E o empreendedor ativo é isso. É o cara que ele tá lá fazendo. E às vezes ele nem sonha, né? E às vezes ele nem almeja. Mas ele vai lá e faz, ele vai lá e faz, ele vai lá e faz, ele tá sempre fazendo. Esse é o empreendedor ativo, né? Então, eu também quero falar com vocês a respeito de quem pode empreender. Na sua cabeça, o que você pensa quando você imagina assim, quem pode empreender, né? Quem será que pode empreender? Na minha cabeça eu penso que todos nós podemos empreender, que todos nós somos empreendedores e que empreender tá muito por fora dessa balela que o pessoal fala que tem que estar no sangue, empreendedorismo, que já nasce empreendedor. Não. Se você quiser aprender a empreender, você dá conta. Eu tô formulando um curso onde você vai aprender a empreender. E no próximo vídeo eu vou ensinar vocês uma palhinha do que é aprender a empreender, para vocês terem ideia que todos nós temos capacidade de fazer empreendedorismo no nosso âmbito, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, tá? E até no nosso mundo, quiçá alguns aqui vão fazer isso também, tá bom? Então, empreender é isso, você tem que ter essa capacidade, você tem que ter essa vontade, porque as pessoas que querem empreender, elas querem deixar uma marca, elas querem deixar um legado, elas querem deixar um nome, né, a ser lembrado por essa marca, por esse legado. Então, penso eu que todos nós podemos empreender, né? E que se basta somente querer, né, sonhar e executar. Então, assim, você vai aprender a empreender. Basta caminhar os passos certos, fazer as coisas certas da maneira com que se deve ser feito, né? Cumprir todos os requisitos, eu digo sempre assim. No meu curso eu passo algumas tarefas que você tem que fazer, você tem que ter caderno, caneta e bater um pouco de perna, caminhar e um pouco de saliva para conversar com pessoas. E aí, dependendo disso tudo, você já consegue esboçar o seu negócio através desse curso Aprender a Empreender, tá bom? Então é muito simples, é muito fácil. Eu digo sempre que tem que ter boa vontade, né? Tem que ter o lado executivo dentro disso aí, você tem que executar tudo aquilo que você aprende, né? Então vamos lá, falar por que devemos empreender. E eu vou encabeçar a primeira de todas, que é por liberdade financeira. Gente, quem não gostaria de entrar em uma loja de carro, né, da sua marca preferida e comprar aquele tão sonhado carro, da cor que deseja, com os acessórios que tanto imaginou e que tanto desejou? Não é legal isso? É muito bom, não é? Então, o empreendedorismo te dá essa oportunidade de você ter liberdade financeira, você conseguir comprar coisas que você sempre quis, que você sempre sonhou, e você conseguir, né? Lógico que no começo do empreendimento você vai mais investir do que ter retorno, mas um empreendimento ele tem que dar retorno sim, pelo menos no começo a gente entende que o empreendimento, vamos falar de contas agora, ele tem que retornar pelo menos 15% do investimento, não do investimento, mas ele tem que te dar pelo menos 15% de lucro. Isso já é uma margem de que seu empreendimento está dando certo ou não, tá bom? Então, ter liberdade financeira é maravilhoso, né? Você sonhar com uma casa e poder ter uma casa, sonhar com um carro e poder ter um carro. Então, essa é que encabeça a primeira lista de por que devemos empreender, o que leva as pessoas a empreender, na verdade. E a segunda é a liberdade de tempo, né? Imagina você, né, ter liberdade de tempo
para ir fazer coisas que você não fazia antes, por exemplo, levar o seu cachorro ao veterinário, levar o seu filho ao pediatra, né? Agora imagina você preso em uma empresa onde você acorda às 5 da manhã, pega o ônibus, vai pro serviço, aí lá no serviço você bate o cartão, entra às 8, sai às meio-dia, depois do meio-dia você vai para almoço, né? Volta às 1 hora, sai às 6 horas, pega o ônibus, chega em casa todo cansado, vai tomar um banho, vai conversar com a esposa, com os filhos. E aí, tão somente você vai dormir para que no outro dia você comece tudo novamente. Ter liberdade geográfica é outra, né? As pessoas que estão aí trabalhando, né, no âmbito digital, é que sempre falam que ter liberdade geográfica é muito bom. Porque você pode estar em qualquer lugar e através da tela do computador estar trabalhando. É isso mesmo. Liberdade geográfica é uma coisa que me atrai muito também, tá? Fugir da rotina, como eu já contei aquela história, né? Toda de... Aquilo também é muito, muito importante a gente entender que a gente pode fugir da rotina. Solucionar problemas de outras pessoas. E isso traz ao ser humano um significado muito grande, muito forte em resolução de problemas, porque você pode ajudar outras pessoas, você fazer realmente o que você gosta e tá incentivando outras pessoas a crescerem, a serem melhores, a ter melhor condição de vida. Isso é muito bom. Paixão pelo que pretende atuar, gente. Ter paixão pelo que pretende fazer é essencial no negócio, porque você entende que essa paixão vai te mover, né? A cozinheira, por exemplo, que faz um bolo maravilhosamente bem, as outras pessoas, quando comem aquele bolo que ela cozinhou, vão sentir que ela colocou amor naquilo lá, né? Então, tem pessoas, tem empreendedores que conseguem transmitir amor, carinho, paixão por tudo aquilo que eles fazem. Então, a gente deve empreender por esses motivos, né? Porque a gente entende que o que a gente faz é muito importante, é essencial para a vida da gente. Então, por que vamos empreender? Por todos esses motivos. Porque a gente entende que liberdade financeira, liberdade de tempo, a liberdade geográfica, e que fugir da rotina, ela vai ajudar com que a gente tenha qualidade de vida, que a gente tenha uma vida melhor, que a gente possa produzir mais, que a gente consiga ter um âmbito onde pessoas e o nosso bairro, a nossa comunidade à nossa volta está crescendo, está evoluindo através do empreendedorismo, tá bom? E eu vou ficando por aqui com vocês, né? E no próximo vídeo vamos falar um pouco mais sobre aprender a empreender. E vocês fiquem ligados aí nas dicas que vai correr durante esses dias.